Olá, curso de estática, aula extra. Arcos e membros de carga zero em treliças. Bom, aqui nós temos uma treliça e uma coisa que você vai notar é que, se for pensar aqui, ó, no meu segundo nó da esquerda para a direita e meu segundo nó da direita para a esquerda, porque é uma treliça simétrica, se a gente for fazer o somatório de forças nesse nó, vai acontecer o quê? Que essa barra aqui, somatório de força em x, esse lado esquerdo é igual ao lado direito, somatório de força em y, essa barra aqui igual a zero. Só isso, ok? A gente não tem mais nenhuma carga na estrutura. Consequentemente, vai acontecer o quê? Que essa barra aqui tem uma carga igual a zero. Ela não tem nenhuma carga. A não ser que tenha uma outra carga nesse nó aqui, ela não tem nenhuma carga. Essa aqui é uma barra que não tem motivo estrutural. Tá? Ela talvez tenha algum outro motivo arquitetônico ou de travamento e tudo mais, mas ela não tem um motivo em si para suportar uma carga. Ela não transporta cargas nela. Tanto que, se a gente for olhar a carga axial nessa barra, não existe. Ou seja, não tem nenhuma carga nessa barra. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, nessa treliça aqui, ela é um pouco diferente de uma treliça normal. Porque uma treliça normal seria uma treliça reta. Ok? Essa treliça é em arco. Vai acontecer o quê? Bom, a gente viu também numa aula extra passada que a cortante é absorvida pelas diagonais. Correto? Só que nessa treliça, o nosso banzo está na diagonal. Eu te pergunto, essa peça aqui é um banzo ou é uma diagonal? Tecnicamente é os dois, ok? Então, quando a gente tem uma treliça que ela não tem uma seção constante, o próprio formato dela, no banzo, pode absorver uma parte da cortante. Tanto que nesse caso, claro, modelei exato isso aqui, mas a carga nessa barra é zero, tá? A carga nessa barra também é zero, a carga nessa barra também é zero, nessa barra zero e nessa barra zero. Ou seja, eu não tenho motivo nenhum para ter diagonais. Tá, mas a estrutura tem que se suportar de alguma maneira. Como que não vai ter diagonais? Bom, isso é feito na prática nas estruturas. Tá? Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos uma ponte em arco. Tem esses cabos aqui, ó. Claro, esses cabos são montantes, mas nesse caso, o único motivo dos cabos é para pegar a carga e mandar para o arco. Ok? Não tem diagonais. Como que eu faço isso aqui não tendo diagonais? Basicamente porque as diagonais têm carga zero. O arco ele tem o formato do momento trator. Então, se você faz um arco para uma carga distribuída com o formato do momento trator, ou você faz qualquer estrutura no formato do momento trator, você, com os banzos no formato do momento trator, no caso, você não vai ter carga nas diagonais. Ok? E a única carga dos montantes é basicamente uma carga local, não é uma carga global, ela não vai acumular na estrutura. Ok? Tanto que os cabos aqui, nesse meio aqui, e os cabos na ponta, não tem uma diferença considerável de diâmetro. Ok? Bom, agora, isso é uma questão. Agora vamos dar uma olhada em outra questão. Tá? Vamos dar uma olhada como que estão as cargas na minha estrutura. Então eu vejo aqui, ó, que a minha carga, nesse caso aqui, ó, é o momento fletor vai gerar carga axiais na minha estrutura, mas a carga maior é na ponta do que no meio, sendo que é uma peça biapoiada. Não deveria ser maior no meio? Não. Por quê? Porque a carga, como a treliça aumenta de altura, e ela vai acontecer o quê? E ela tem o formato ideal do momento trator, e nós não temos carga nas diagonais, não existe um aumento de carga no nosso banzo inferior. Ok? Claro, a gente só consegue isso fazendo a estrutura no gráfico do momento trator. Caso contrário, não é possível. Mas o meu banzo inferior tem uma carga constante de 2 toneladas. Já o meu banzo superior também tem uma carga constante de 2 toneladas. Não, ele aumenta. Ele aumenta no total, mas a carga no eixo X é de 2 toneladas. A gente pode calcular isso aqui também. Vamos lá. 2,5, correto? Barra nova. Qual é a calculação disso aqui? 36,87. Então, vamos lá. 2,5 multiplicado por 36,87, trigonometria cosseno, que vai ser um valor de igual a 2 toneladas. 1,99999 é um arredondamento. 2 toneladas. Ok? Já aqui, cálculo esforços. Qual a carga aqui? 2,062. Então, calculadora, 2,062. Multiplicado. Qual o ângulo? Barra nova é igual a 14,04 graus. Então, multiplicado por, voltando para cá, calculador, 14,04, trigonometria, cosseno. Ok? Vai dar igual a 2 toneladas. Ou seja, a carga horizontal continua sendo 2 toneladas. A gente não tem um componente vertical também? Tem. Esse componente vertical é igual à força cortante na nossa barra.
ok? Por isso, conforme a treliça vai, se for pensar nossa ponta em arco, conforme ela vai aumentando a força cortante nela, ela vai ficando mais vertical? Sim, e quanto maior a força cortante, mais na vertical ela precisa ficar. Desde que, claro, isso, claro, conforme vai se afastando, né? Porque se eu dobrar as cargas, eu preciso manter o mesmo formato, porque a carga horizontal vai dobrar também, ok? Voltando para cá, então, vamos dar uma analisada numa segunda hipótese. Isso aqui é uma treliça normal, uma treliça isostática e tudo mais. Agora, tem muito engenheiro que olhou esse apoio aqui, eu me lembro desse apoio e sai lançando isso aqui. Já vi isso aqui, ok? Então, dá uma olhada nessa segunda treliça aqui. É uma treliça igual à primeira, só que 2 apoios de segundo grau, ok? Tenta ver duas treliças iguais, essa com apoio de segundo grau, apoio de primeiro grau, como a gente sempre fez, tá? E essa aqui, que eu já vi muitos engenheiros formados fazendo, porque é mais rápido selecionar o mesmo apoio e colocar nos 2 pontos, ou não vai ter diferença, é tudo rotulado mesmo, tá? Porque é muito comum depois em engenharia pensar em só rotulado e engastado, quando tem essa diferença também, ok? Só que isso aqui tem um problema. Qual o problema disso aqui? Basicamente, quando eu faço isso aqui, eu mudo a minha concepção estrutural. Ok? Ao invés de fazer uma ponte assim, onde eu tenho uma compressão por aqui, ó, e o meu deck da ponte, minha ponte base está tracionada, vai ser modular uma coisa assim, ok? Com apoios rígidos nas pontas e, consequentemente, a estrutura muda, ok? Tanto que aqui, ó, nem tem uma parte inferior de estrutura, ok? E não só não tem, cálculo, esforços, quando imagina que os apoios são indeslocáveis na horizontal, vai acontecer o quê? Vai gerar reações para dentro, vão empurrar o meu arco, porque na verdade um cabo também é puxar o meu arco para dentro. Então aconteceu o quê? Como eu já fiz essa função aqui colocando apoios rígidos nas pontas, essa barra aqui não vai mais solicitar nada, ok? Então essa barra aqui que tinha 2 toneladas, agora não tem nada. Na parte superior está a mesma coisa ainda, 2.062, 2.5, mas minha parte inferior, agora que eu coloquei 2 apoios, não tem nada. Ok? Então, se você for lançar 2 apoios, você tem que lembrar, será que eu tenho reações horizontais que vão conseguir gerar esse empuxo mesmo? Será que eu vou apoiar isso aqui realmente numa rocha indeslocável? Essa é a questão, tá? Mas outra questão que a gente lembra, coloquei 2 apoios, coloquei uma estrutura hiperestática, eu posso começar a matar apoios, ok? Agora, não só fiz o formato do monitor e eu matei todas as diagonais, eu coloquei 2 apoios de cada lado, então eu tenho 4 reações, consequentemente, eu posso tirar o meu banzo. Será que eu posso mesmo? Essa é a questão. Depende da modelagem. Tá? E uma terceira opção é o mesmo modelo, só que agora eu coloquei o que não. Mas tem a estrutura aqui, ela na prática, ela tem uma certa informação, não é bem uma rocha. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2 toneladas, ok? 2 toneladas aqui, ó. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma reação horizontal de 2 toneladas, mas pode acontecer o meio termo, dependendo do caso. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma reação horizontal de 0.345 e 1.6 que falta, 1.655, ó, tá aqui, ó. Pode acontecer também, tá? Então outra questão que a gente tem que entender, claro, isso aí é mais uma modelagem mais precisa depois, mas a gente tem que entender isso aqui, ó. Dependendo do caso, se o apoio não for tão rígido assim, pode acontecer isso, ok? Agora, mesma estrutura aqui, só que nesse caso agora eu coloquei a carga na parte de baixo. Tá? Vou até mostrar o diagrama de cargas, tá? Agora a carga está na parte de baixo. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte. Agora minhas diagonais vão continuar sem carga, mas o que aconteceu o quê? Que os meus montantes vão ter a carga de atração. 1 tonelada nos 3. Não teve um aumento de carga nos 3. Por quê? Porque a estrutura vai ter cargas iguais. Ok? Então essa é a única diferença. Todo o restante continua igual. A única diferença é que colocando a carga no banzo que está reto, vai ter uma tração na estrutura. Né? Geralmente, quando a gente quer fazer uma ponte onde os carros possam passar, ao invés de fazer assim, a gente trabalha na prática com uma ponte com esses banzos. Né? Mas se fosse possível fazer uma ponte já arqueada direto, eu nem precisaria do meu banzo inferior. Eu poderia fazer os carros andar assim. Só que é um pouco complicado, né? Viola algumas regras do Detran, então a gente coloca um deck aqui em cima só para passar os carros, ok? E aí tem que ter algum elemento para mandar carga do ponto onde estão os carros para o ponto que suporta os carros, entendido? Essa é a única diferença, tá? Mas a carga não aumenta, ao contrário de uma treliça reta, ok? Agora dá uma olhada na próxima hipótese. Qual a próxima hipótese? É a mesma estrutura que o original, só que eu pensei o quê? Ah, não, mas eu vou considerar que vai ter, que meu deck da minha ponte vai ser rígido, ou seja, que ele vai conseguir absorver aumentos. Até agora, tudo isso que a gente analisou de treliça e toda a teoria de treliças é baseada no quê? Baseado na ideia de que uma treliça não tem elementos que absorvem momento. Só que na prática, muitas vezes,
alguns modelos acabam tendo uma estrutura que absorve o momento na treliça. Ok? Aí é uma questão se você vai adaptar a estrutura à teoria ou você vai fazer uma coisa diferente, mas a questão é, vamos dar uma olhada nos esforços dessa barra aqui, ok? Bom, cálculo, esforço, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é o seguinte, aqui eu tinha uma treliça com 2.062, 2.5, agora que eu coloquei essa barra, foi para 2.064, tá? E aqui eu tenho uma carga de 2.481, então, teve uma diferença aqui, ó. Aqui aumentou um pouquinho, aqui reduziu, era 2.5, foi para 2.481, que é a primeira questão. Agora, vamos dar uma olhada nas diagonais. Agora, todas as diagonais estão um pouco solicitadas, ok? Só que menos, ó, 0.976, ou seja, 24 quilos foram absorvidos pela minha barra. 2,4% é uma questão significativa que compensa isso aqui? Aí é uma questão que você tem que pensar. Inclusive, aqui aumentou um pouquinho, foi para 1.001. É significativo? Muitos dizem, não, mas eu quero otimizar ao máximo e fazem isso aqui. Tá? Vamos dar uma olhada na outra questão. Esforços, vamos dar uma olhada na deformada da estrutura. Então, essa treliça aqui ó, chegou a uma deformação máxima de 1.687. Okay? No nó, 1.652. Agora, essa treliça aqui, ó, ao invés disso, ela está com uma deformação no meu nó de 1.658. Aqui 1.652, aqui 1.658. É uma diferença considerável? Aí vai depender de você se isso aqui é uma diferença considerável, ok? Mas 1,658 dividido por 1,652 menos 1 vezes 100 é uma diferença de 0,3%. Existe essa diferença. A questão é se é significativo ou não essa diferença. Entendido? Então, muitos dizem, vou trabalhar na estrutura aqui, eu quero tirar o osso da pedra e vou reduzir a deformação. Tá? E aí, essa treliça aqui, agora, claro, essa barra aqui, ó, vai ter que ser dimensionada para resistir o momento. Muito momento? 2,4% do momento, né? Então, o que acontece o quê? Que ela tem momentos mínimos aqui, ó, 0,01, 0,002. Então, ela tem momentos muito pequenos. Vai colocar uma escala gigante aqui, ó, ainda é muito pequena, é só a ponta mudando um pouquinho para o meio. E basicamente é isso, ok? Então, é uma diferença muito pequena. Só que a gente vai ter um problema também. Para reduzir essa deformação em 0,3%, para reduzir a carga nesse banco aqui em menos que 0,1%, vai acontecer o quê? Que enquanto essa barra aqui estava em 40% da solicitação, essa aqui foi para 50%. Ou seja, aumentou em 25% as solicitações por uma diferença mínima. Por quê? Porque os membros da treliça geralmente não são planejados para esse momento. Então, se você tenta fazer eles, você começa a sair um pouco das regras da treliça e começa a surgir esforços locais. Okay? Então, na prática, a gente sempre tenta fazer o quê? Eliminar esses esforços locais, porque é a maneira mais rápida de usar a treliça, de fazer a treliça otimizada, de fazer a treliça mais econômica possível. Mas alguns dias, não, mas eu quero aproveitar a rigidez. E aí acontece o quê? Aproveitar a rigidez no elemento que não tem tanta rigidez, que está competindo com uma treliça que tem uma altura muito maior comparado a ele, que com certeza tem uma inércia muito maior, dá isso. A estrutura começa a ser suscitada mais, começa a ter um coeficiente de segurança menor, começa a exigir peças mais robustas, só para tentar otimizar a estrutura que na prática não compensa. Beleza? Então a questão na prática é barras contínuas e tudo mais não é feito em uma treliça. Tá? Elas até existem, né? Muitas vezes é um banzo contínuo, mas a gente considera uma plastificação dos apoios ignorando esse engastre. Entendido? Mas por enquanto é isso. Até a próxima.